Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula aqui da turma do segundo ano do ensino médio da Escola Dona Luiza Timbó. Você que está aí atrás da telinha vai acompanhar hoje, dando continuidade aos nossos estudos de combinações, de análise combinatória. Nós vamos estudar permutação simples. Segue aí a aula de hoje. Então, na aula de hoje, a gente pode iniciar com a seguinte pergunta: dados os N objetos distintos, a índice 1, a índice 2, a índice 3, até o último termo, a índice N, de quantos modos é possível ordená-los os elementos de um conjunto? De quantos modos podemos ordenar os elementos de conjunto? A solução é: o número de modos de ordenação de N objetos distintos de um conjunto pode ser escrito da seguinte forma: N que multiplica N menos 1, até chegar em 1 igual a N fatorial. Por exemplo, se a gente tiver um conjunto A com os seguintes elementos, os elementos x, y e z, de quantos modos distintos eu posso ordenar essas letras, mudar de posição as letras desse conjunto? A mudança de posição das letras desse conjunto se chama permutação. De quantas maneiras? A primeira já é a mesma, x, y e z. A segunda maneira, eu posso colocar x, z e y. A terceira maneira, eu posso colocar, eu já fiz x, y, z, depois x, z, y. Agora eu posso colocar y, x e z. A quarta maneira, eu posso colocar y, z e x. A quinta maneira, eu posso colocar z, x e y. E a sexta maneira, eu posso colocar z, y, x. Então, existem 6 maneiras que eu posso trocar de posições dos elementos do conjunto A, que é x, y, z, escrevendo nesse conjunto 6 elementos trocando de posições. Então são 6 formas distintas. Então, para saber quantos anagramas eu tenho dos elementos desse conjunto, basta eu contar a quantidade de elementos do conjunto, se eu tenho 3 letras, e calcular o número fatorial dessa quantidade de elementos. 3 fatorial. 3 fatorial é a mesma coisa que você fazer 3 fatorial é a mesma coisa que você fazer 3 vezes 2 vezes 1. Vai dar um total de 6 elementos. Ok, pessoal? 6 elementos. Então, cada ordenação dos N objetos é chamada de permutação de N objetos. E o número distinto de permutações simples de N objetos distintos é representado por P de N, ou seja, P de N é igual a permutação de N elementos é igual a N fatorial. E, pela definição, não esqueça que 0 fatorial é 1 e 1 fatorial também é 1. Vamos aqui para o exemplo 1. Quantos são os anagramas da palavra prático? Quantos são os anagramas da palavra prático? O que é anagrama? Anagrama é a quantidade de palavras que eu posso formar com as mesmas letras da palavra prático, mesmo que essas palavras não tenham sentido. Mesmo que essas palavras não tenham sentido. Por exemplo, se eu tiver aqui a palavra bola, tá? Se eu tiver a palavra bola, quantas palavras eu posso formar com essas mesmas letras da palavra bola, sendo que mesmo que essas palavras não tenham sentido? Ó. Quantas letras tem a palavra bola? 4. Na primeira posição, eu tenho quantas possibilidades? Quantas letras eu posso colocar? 4. Na primeira possibilidade, eu posso escrever tanto o B, como o O, como o L, como o A. Na segunda posição, quantas palavras eu terei disponível? Se eu já escrevi uma palavra na primeira posição, eu vou sobrar 3 possibilidades. Na terceira posição, se eu já escrevi 2 palavras, vai sobrar 2 possibilidades. E na última posição vai sobrar 1 possibilidade. Multiplicando isso, é a mesma coisa que permutação de 4, que é 4 fatorial. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24.
Então, existe 24 anagramas da palavra bola. Então, quando perguntar quantos anagramas da palavra bola, conta quantas letras tem a palavra bola, 1, 2, 3, 4, e calcula a permutação de 4. Permutação de 4 é a mesma coisa que fazer 4 fatorial. 4 fatorial é o que você está vendo aí em cima, é a multiplicação do 4 em ordem decrescente até chegar em 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Então, vamos acompanhar agora este exemplo 1. Quantos são os anagramas da palavra prático? Vamos escrever novamente a palavra prático. Quantos anagramas da palavra prático? Quantas palavras eu posso criar alternando, mudando de posição as letras da palavra prático, mesmo que essas palavras não tenham sentido? Isso se chama anagramas. Então a gente vai fazer o seguinte: você vai contar quantas letras tem a palavra prático. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, para saber a quantidade de anagramas, você vai calcular a permutação de 7. Permutação de 7 é a mesma coisa que 7 fatorial. E 7 fatorial a gente já sabe desenvolver. É a multiplicação do 7 em ordem decrescente até chegar em 1. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 7 fatorial vai ser igual, multiplicando 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, você vai ver que vai dar 5.040. Então, quantos anagramas tem a palavra prático? Você conta quantas letras tem a palavra prático, 7 letras, e calcula a permutação de 7. Permutação de 7 é 7 fatorial. 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dá 5.040. É a quantidade de anagramas da palavra prático. Imagine se eu tivesse a palavra dedo. Dedo. Ou então, vamos colocar outra palavra aqui. Palavra livro. Palavra livro. Se ele perguntasse assim: quantos anagramas tem a palavra livro que começam com a letra L? Então, a palavra livro tem 1, 2, 3, 4, 5. Quantos anagramas começam com a letra L? Você vai fixar a letra L aqui na primeira. Fixando a letra L, sobram quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4. Ou seja, vai ser a permutação de 4, que é a mesma coisa que 4 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial é 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24. E se o exemplo fosse: quantos anagramas da palavra livro que começam com a letra D e terminam com a letra O? Você ia fixar o L, começa com a letra L e termina com a letra O. Sobra quantas possibilidades? 3. Então você vai calcular a permutação de 3, que é a mesma coisa que 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Permutação de 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, 6. Ok? 6. Permutação de 3 fatorial, 6. Beleza? Beleza? Vamos ver aqui mais um exemplo. Exemplo 2. Quantos são os anagramas da palavra prático que começam e terminam por consoante? Então, quantas letras tem a palavra prático? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos anagramas da palavra prático que começam e terminam com consoante? Nós vamos olhar quantas consoantes tem a palavra prático. Quantas consoantes? Eu tenho o P, o R, o T e o C. Então eu tenho 4 consoantes. Então, que começam e terminam com consoantes. Na primeira possibilidade eu posso escrever 4 consoantes, que é o total de consoantes que tem. Na primeira possibilidade eu posso escrever 4 consoantes. Aí está dizendo que termina com consoante. Se eu já escrevi uma consoante na primeira letra, então só vai sobrar quantas consoantes para escrever na última? 3. 3. Sendo assim, eu vou multiplicar a quantidade de consoantes da primeira letra
vezes a quantidade de consoantes da última letra, vezes as possibilidades que sobraram. 1, 2, 3, 4, 5, que é 5 fatorial. 5 fatorial. Então, 4 vezes 3, 12. Aí multiplicando 12 vezes 5 fatorial. 5 fatorial é 120. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 12 vezes 120 vai dar igual a 1440. Qualquer dúvida, pode voltar ao vídeo e assistir novamente. Recapitulando o que a gente viu na aula até agora, na atividade vai ter uma questão simples assim, ó. Quantos anagramas podemos formar com a palavra gato? Já vimos que anagramas é a troca de... quantas palavras eu posso formar com a palavra gato? Trocando de posições as letras, mesmo que essas palavras não tenham sentido. Podemos variar as letras de lugar e formar vários anagramas, formulando um caso de permutação simples. Veja aí quantos anagramas eu posso formar com a palavra gato. Está aqui a primeira palavra, deixa eu mudar aqui de cor. Está aqui a primeira palavra gato. Aí mudando, trocando de posição as letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 anagramas. É só contar a quantidade de letras da palavra gato, 1, 2, 3, 4, e calcular a permutação de 4 letras. Permutação de 4 letras é a mesma coisa que 4 fatorial. 4 fatorial é a mesma coisa que multiplicar o 4 por ele mesmo, em ordem decrescente, até chegar em 1. 4 vezes 3, vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24. Então, vocês viram aí que há 24 anagramas. O exemplo 2. De quantas maneiras distintas podemos organizar as modelos Ana, Carla, Maria, Paula e Silvia para a produção de um álbum de fotografias promocionais? Veja a resolução. Note que o princípio a ser utilizado na organização das modelos será o da permutação simples, pois formaremos agrupamentos que se diferenciarão somente pela ordem dos elementos. É só contar quantos elementos tem um conjunto. Ana, no caso Ana, Carla, Maria, Paula e Silvia. Quantas pessoas são? 1, 2, 3, 4, 5. Basta calcular, tá? A permutação de 5 pessoas, que é a mesma coisa que 5 fatorial. Multiplique em ordem decrescente o 5 até chegar em 1. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1. Então, são 120 maneiras de organizar essas pessoas nas modelos, né, para um álbum de fotografias promocionais. Vocês estão vendo aqui o cálculo aqui embaixo. Permutação de n fatorial, permutação de 5 fatorial. São 5 pessoas. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 120. Então, com isso, com a explicação desses exemplos simples que eu acabei de mostrar para vocês, já é possível vocês tentarem fazer uma pequena atividade, onde vocês deverão copiar no caderno e responder e enviar a devolutiva. Essa atividade ela vai estar disponível tanto no grupo do WhatsApp da turma, ou também vai estar disponível no Google Sala de Aula. Você pode enviar a devolutiva no privado do WhatsApp ou enviar a devolutiva no Google Sala de Aula. A atividade é essa seguinte. Primeira questão. Quantos são os anagramas da palavra perdão? Então você vai contar a quantidade de letras e vai calcular a permutação, que é o n fatorial. Segunda questão. Quantos são os anagramas da palavra perdão que começam com a letra P e terminam com a letra O? E a terceira questão. De quantos modos distintos 5 pessoas podem sentar-se em um banco de jardim com 5 lugares? E a quarta questão, qual é o número possível de anagramas que se pode montar com as letras da palavra amor? E a quinta questão,
Quantos números com 5 algarismos podemos construir com os números ímpares? 1, 3, 5, 7 e 9. Tá certo? Então, essa é a proposta de atividade, tá certo? Para que vocês copiem e respondam em via devolutiva. Obrigado a todos que assistiram a aula até aqui e obrigado a todos que sempre participam das aulas pelo Meet. Um grande abraço e até a próxima aula. Qualquer coisa estou aqui para tirar as dúvidas. Tchau, pessoal.